Fala galera, estreou o live action mais polêmico da Disney, né? Tinha gente reclamando da escalação do elenco, gente reclamando do CGI, tinha muita coisa, enfim. Pequena Sereia mostrou pro que veio e a pergunta que fica é: valeu a pena todas as mudanças ou era melhor ter deixado só a animação? Vem comigo que eu assisti e vou dar minha opinião sincera, como sempre, vamos lá. Ó, uma coisa é certa, a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente. Onde é que eu tô? Pois é. Por isso que mesmo viajando pra fora do Brasil não tem jeito. Continuo com futebol no coração, não tem jeito. Tá no sangue da gente. Então, ó, segue essa dica. Pra você ficar por dentro da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana, baixa o aplicativo OneFootball pra você conferir os principais lances da hora, sabe? Logo depois deles acontecerem. O app é grátis e ainda dá pra selecionar o teu timão e receber notificações dos jogos do seu time em tempo real. Acompanha notícias, vê estatísticas, lances ao vivo e tem vários conteúdos exclusivos também, ok? E ó, não tem pegadinha, não tem que pagar nada, não tem que se cadastrar. É só baixar o OneFootball no seu smartphone e customizar o app com tudo que você quer ver e pronto! Dica boa, hein? Ó, finalizando com essa vista aqui. Uhul! Menestrantes, Peter aqui. Ó, se tem um live action que causou discórdia por anos, foi esse da Pequena Sereia. Tá lembrado? Desde o começo que começaram a falar sobre esse live action. Esse filme foi confirmado antes da pandemia, pô. Aí de lá pra cá só gerou discussão. A gente só causa muita polêmica sobre esse filme, né? Sempre que vem um live action da Disney, pô, os ânimos se alteram, a galera fica, né, hypada, deshypada, todo mundo esperando mudanças grandes nos clássicos, não é? Isso porque a própria Disney tem modificado as histórias, os personagens. E muitos fãs não estão dispostos a isso, não querem passar por isso de novo. E além disso, tem ainda a questão da qualidade de CGI. Foi assim com o Aladdin, por exemplo. Lembra do aquele bafafá lá do Will Smith azul? Mó galera reclamando. Mas, galera, o Aladdin não chegou nem perto do debate que a Pequena Sereia gerou. Os trailers estavam realmente estranhos, né? Pô, o linguado tava feio demais, Sebastião também. E principalmente o bate-boca pegou fogo por causa da escalação da atriz, da Halle Berry, como a protagonista. E pode voltar lá em 2019, na época que eles confirmaram ela como Ariel. Eu defendi a Halle nesse papel, ok? Eu defendi a Halle nesse papel. Mas é aquela coisa, tudo são apostas até o filme realmente estrear. Por isso que eu fui conferir essa estreia pra ver se realmente tinha desperdiçado minhas fichas ou não. E olha, a gente tem muito que conversar sobre Pequena Sereia, de verdade. Mas relaxa que esse vídeo aqui é sem spoilers e já deixa avisado. Não estou sendo patrocinado por ninguém, por Disney, por ninguém, ok? Aproveita e já dá uma moral pro canal, se inscreve no canal pra ajudar demais, galera. Ó, eu nem vou fazer muito suspense aqui com vocês, ok? Eu vou direto ao ponto. Se juntar tudo que eu gostei com tudo que eu não gostei, botar tudo numa balança, eu acho que eu vou terminar com saldo, tipo, uma sensação positiva. Então vamos por partes pra vocês entenderem. Primeiro de tudo, as imagens do filme no cinema estavam muito melhores que nos trailers. Sério, eu não entendi por que faltou tanto capricho nos trailers. Vocês sabem, trailers às vezes, não sei, parece que não dá tempo pra preparar a parada direito. Mas enfim, muitas vezes acontece, né, da gente ser enganado pelos trailers. Vocês já sabem disso. A gente fica super iludido que o filme vai ser casca grossa por causa do trailer e na hora do vamos ver o filme, pô, nem era aquilo tudo que a gente viu lá. Mas no caso da Pequena Sereia foi o contrário. O contrário. Se a gente for só se basear pelos trailers, ninguém vai ficar com vontade de ver o live action da Ariel. Ninguém. Eu, pelo menos, estava com hype bem baixo pra esse live action. E aí, né, conforme o filme vai passando, durante o filme, tava tudo muito melhor do que eu esperava. Tudo. São saldo positivo. Tanto as imagens como a dinâmica, mas principalmente a história, galera. E eu quero dar atenção especial pra história, ok? Antes de ver o filme, fiz questão de reassistir a animação original. Vi com a patroa aqui justamente pra relembrar e com as referências bem frescas na cabeça pra poder comparar. E por causa disso, eu me deparei com um filme muito mais interessante que o desenho. Alguns personagens foram extremamente favorecidos nessa nova versão. Ariel, ela é bem menos bobinha. O Príncipe Eric finalmente tem um background. A Úrsula, ela tem motivos muito mais definidos, sabe, pra fazer o que ela fez com a Ariel. Porque assim, na animação, como é que era a história? Vamos lembrar. A Ariel era uma sereia que ela viu um rapaz no mar, achou ele bonito e de cara ela decidiu que queria ficar com ele. Já pelo lado do príncipe, no desenho, ele se apaixonou por uma garota que ele não sabia nem quem era. Mas no fundo o papel dele era, tipo, ser o bonitinho confuso. Não tinha nada além disso, né? Na animação era assim. A Úrsula, no desenho, era a típica bruxa malvada lá, que se aproveitou da inocência da Ariel, enrolou ela naquele conversa lá, naquele jutsu da conversinha lá. Mas ela fez isso por quê? Não era muito convincente, era simplesmente porque ela era do mal. Era a bruxa malvada lá. Eu não tô querendo esculachar a animação original, tô só comparando aqui. Tanto que eu adorei a animação original. Talvez um dos maiores clássicos que eu já vi da Disney, tá? Mas reassistindo hoje, nós, como adultos, a Pequena Sereia original não parece um roteiro pobre? Sabe? De novo, não que isso seja ruim. Pô, a garotada adora, garota adorou isso, né? Mas é isso que eu tô falando. Por isso que eu achei muito positiva essas novidades na história que o live action trouxe. Porque tudo isso que eu apontei foi mais aprofundado no filme de 2023, nesse filme agora. Agora tudo tem mais significado, sabe? É mais explicado, faz mais sentido. Agora vamos falar do elefante na sala. A Halle Bailey como Ariel, ok? Lá no vídeo de 2019, que eu trouxe aqui no Enéas pra vocês, eu expliquei pra vocês o conceito de colorblind casting, que
que é quando a etnia do personagem não é um fator determinante na contratação de ator, não é determinante, sabe? Tudo bem, os fãs podem até ser apegados à figura branca e ruiva da Ariel, mas a etnia dela não diz nada sobre a história, não determina absolutamente nada, não muda a história, entende? Eu vou repetir o que eu disse no outro vídeo. O príncipe nem se apaixona pela Ariel por ela ser branca e ruiva, ele se apaixona pela voz dela, e isso ficou muito mais claro no live action. E a Hayley mandou muito bem no papel, de verdade, né? Como eu tinha postado, ela mandou bem pra caramba. Pô, atriz maravilhosa, linda, né? Enfim, ela tem uma voz muito bonita, ela tem carisma, ela conseguiu dar uma interpretação muito mais bacana pra Ariel. Aliás, muito menos bobinha que a do desenho. É fácil gostar da Ariel do live action, fácil. Tá bom, era fácil também gostar do desenho, né? O romance entre a Ariel e o Eric também faz muito mais sentido agora nesse live action, isso graças ao tempo de tela, a duração do filme. Pra vocês terem ideia, a animação original tinha 1 hora e 20 minutos de duração. O live action de Pequena Sereia tem 2 horas e 10. É quase 1 hora a mais. E esse tempo foi aproveitado justamente para dar mais sentido a muita coisa que tinha sido mais fraquinha no desenho. Ah, Pedro, mas você gostou de tudo? Não gostei de tudo, lógico. Eu confesso que o filme me desconectou total com os amigos da Ariel. O Linguado, o Sebastião, galera. Esse lance de terem feito esses animais tão realistas não desceu legal. Pelo menos pra mim, ok? Eu acho que foi igual ao que a gente sentiu com o live action do Rei Leão. O bicho tá falando, Gustavo tem um visual lúdico, entende? Mas o Linguado foi o pior, de verdade, foi totalmente sem graça pra mim. Bom, enfim, vocês vão assistir. Aí outra coisa que eu tenho que dizer sobre esse filme aí é que as principais cenas do desenho estão lá. Vamos dizer, 80% do desenho tá dentro do filme, inclusive muita coisa exatamente igual. Os outros 20% aí foram adaptados, mas não me incomodou. Na verdade, eu achei até melhorzinho do que o original. E o resto do filme é novidade. E eu achei que eles tiveram umas saídas bem inteligentes pra fazer isso. Tem muitas cenas novas, diálogos novos, músicas novas. Aí isso deixou os personagens mais profundos, as situações mais incríveis, né? Pra você se interagir mais. E tem lacração, Peter? Bom, eu confesso que eu já fui preparado pra ver lacração, de verdade, né? E eu tive quase certeza que ia rolar isso quando eu vi as irmãs da Ariel. Daí veio o roteiro e veio o sentido pra aquilo que eu tava vendo. Pô, eu fiquei de cara, galera, de verdade. Eu não vou dar spoiler, mas quem prestar atenção nesse detalhe vai entender que o filme foi muito mais inteligente que o desenho nessa questão das etnias das sereias. Então não teve lacração, de verdade não teve. Pelo menos nada que tenha me incomodado, ok? Porque nada foi gratuito, entende? Não foi grátis pra gente. Tudo tinha um porquê. Então, pra mim, passou bem. No fim, eu saí surpreso do filme, talvez porque o meu hype tava mais baixo mesmo. Foi divertido, foi bem mais palatável que o desenho nisso, com certeza. Claro que eu não tô dizendo aqui, meu Deus, que filme sensacional, não é isso, tá? Mas a Disney finalmente fez um live action gostosinho de assistir. Eu não passei raiva, e olha que nos últimos 2 anos tava dureza pra caramba. Agora me diz, você já assistiu Pequena Sereia? Comenta aqui embaixo o que você curtiu Pequena Sereia e convido vocês também para assistir um pouquinho do meu vlog aqui, ó. Dessa vez estou na Itália, mas vocês estão vendo toda a minha trajetória desse vlog aqui, dessa viagem sensacional no meu canal Mala Feita. Eu vou deixar o link aqui para você, ó. Assiste um vídeo aqui do Mala Feita. Se você curtir, você se inscreve no canal. Obrigado de coração. Até a próxima. Uhul!